Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar apresentando para vocês aí o Dollar Currency Index, que é um índice aí que já existe há muito tempo. Ele foi criado em 1973 e em 1999 ele teve uma troca de cálculo aí por causa da criação da zona do euro, que eu já vou explicar para vocês aqui como funciona, tá? Mas o que é o Dollar Currency Index? Ele basicamente ele analisa o dólar com diversos pares de moedas, com diversas moedas, na verdade. Então, por exemplo, o dólar com o euro, o dólar com o iene, o dólar com a libra esterlina, etc. Faz um cálculo para saber se o dólar ele está forte perante essas moedas ou se ele está fraco. Se ele está forte, esse índice ele vai estar subindo. Se ele está fraco, esse índice vai estar caindo, tá? Então ele é interessante para a gente analisar aí em conjunto com o nosso dólar futuro que a gente tem, para a gente poder entrar sempre na mesma direção. Tá? Ou se tiver uma distorção, por exemplo, um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, a gente já fica esperto porque pode ter uma reversão aí, certo? Então eu vou mostrar para vocês ele aqui no TradingView. Então esse aqui é o índice, tá? O DXY. Então quando ele está subindo, significa que o dólar está tendo uma força, ele está ganhando, está se valorizando perante as outras moedas, e quando ele está caindo, ele está desvalorizando perante as outras moedas. Certo? Basicamente é isso, eu já vou mostrar para vocês no Profit e como ficou. Esse indicador aqui, ele tem, esse índice, provavelmente ele tem para quem assina o módulo internacional do Profit, só que a gente é brasileiro, né? A gente dá um jeito e eu programei ele gratuito para vocês aí, sem vocês precisarem assinar o módulo internacional, certo? Então vamos lá, a gente consegue ver o seguinte, que ele é baseado em 6 moedas, tá? E ele faz a análise dele, ele faz a comparação com 6 moedas, que é o euro, o iene, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Isso tudo aqui foi determinado em 1999 com essa fórmula, inclusive desde lá ela não é alterada, tá? E o que é essa porcentagem que eu coloquei aqui? Isso aqui é o peso que cada moeda tem dentro desse índice, tá? Então o euro, a comparação do dólar com o euro, ela vai ter um peso muito maior do que todas as outras moedas, tá? Então é basicamente isso que significa essas porcentagens aqui. Aqui está a descrição do que é cada moeda. E aí vamos para a fórmula. A fórmula do DXY é a seguinte: 50, esse número gigante aqui, vezes o valor do euro USD elevado ao peso dele, vezes o valor do USD JPY elevado ao peso dele, vezes a libra esterlina, etc., até o final aqui. Por que esse aqui está negativo? Porque esse daqui, ó, o euro, ele está começando na frente do dólar, tá vendo? E todos os outros, ó, o dólar, ele é na frente da moeda e da comparação. Então aqui a gente multiplica por menos, só para poder inverter, né? Então beleza, é basicamente isso daqui. Eu vou mostrar no Profit como ficou, então vou abrir aqui, ó. Bom, indo aqui para o Profit agora, o indicador é este aqui, tá? É o DXY, ele é o gráfico em si, tá? Então a linha aqui representa exatamente a linha do gráfico que eu mostrei para vocês no TradingView. Eu vou marcar para vocês o início do dia aqui e a gente vai fazer algumas análises aqui usando este gráfico e o dólar. Então eu estou no gráfico do dólar futuro de um dia. O que a gente consegue ver logo de começo? Então abrir o dia, a gente vê o seguinte: DXY caindo, ou seja, o dólar está perdendo força, então obviamente o real tem que valorizar, o dólar tem que cair. Foi o que aconteceu aqui. Beleza. Logo em sequência a gente tem o DXY subindo, ou seja, o dólar ganhando força, e aqui subindo também. Beleza. Então tá tudo certo até o momento. Depois, aqui o DXY ele ficou lateralzinho. E no nosso índice, no nosso dólar futuro, ele também ficou lateral. Só que aqui tem um problema. Olha só, ele caiu, o DXY caiu, só que o nosso dólar futuro ele continuou lateral. Então aqui começou a ter uma distorção, porque era para este dólar aqui ter feito algo tipo isso aqui, caído um pouquinho. E ele não fez isso. Então já tem uma coisa errada aqui, porque em certo momento este dólar aqui ele vai ter que voltar para cá para buscar correlação. Então o que a gente vai fazer? Já que a gente já viu que começou uma possível
descorrelação, né? A gente vai colocar uma resistência aqui e vamos marcar também onde começou essa perda de correlação. Então beleza, então essa é a nossa resistência onde tudo começou a dar errado. Mas até então não deu errado, porque daqui até aqui é 3 pontos, não é nada relevante, certo? Então beleza. Logo em seguida, a gente vê que o nosso DXY está subindo e que ele chega a mais ou menos romper a resistência. Ele não chegou a romper, ele só tocou na resistência. E no nosso índice, no nosso dólar futuro, ele rompeu a resistência. Olha aqui a resistência. E ele não rompeu pouco, ele rompeu 4,5 pontos. Então a gente já tem uma distorção neste ponto aqui de 4,5 pontos, que ele vai ter que voltar em algum momento para buscar essa correlação. Certo? Então beleza. A gente vai fazer alguma coisa? Não. Por quê? Porque a gente vai esperar o seguinte. A gente já viu que a gente teve um fundo aqui. A gente já viu que a gente teve um outro fundo aqui. A gente está vendo agora fazer mais um fundo aqui. Ou seja, já dá para a gente traçar a nossa linha de tendência de alta, que vai ser mais ou menos algo assim. Certo? Pegando este fundo e este fundo. Beleza, temos a nossa linha de tendência de alta. E a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar ele romper a nossa linha de tendência de alta para buscar a correlação novamente e acabar com essa distorção toda que o mercado está tendo. Veja o seguinte, que ele fez outro topo aqui e ele aumentou a distorção para 6 pontos. Porque esse topo ele está exatamente na resistência que a gente marcou, que é essa linha aqui. Então este topo deveria estar abaixo dessa linha amarela. E não está, ele está 6 pontos acima. Então a gente já tem uma distorção ficando grande aqui, que é interessante, porque quanto maior a distorção, mais o mercado vai voltar para buscar e mais pontos você consegue fazer na sua operação. Depois ele vem e faz mais um topo aqui. E olha esse topo aqui, também é abaixo da nossa resistência aqui. Só que olha este topo, o quão acima ele está de onde ele devia estar. Ele está 10 pontos acima. Ou seja, a gente já tem uma distorção absurda de 10 pontos no dólar. Que a gente vai poder fazer essa operação e pegar esses pontos. E aí o que acontece? Aqui ele cai, o DXY cai. E aqui ele já mostra que ele começou a cair junto. Então, ele vem, rompe a nossa linha de tendência de alta, faz um pullback nela. Se você entrou nesse pullback na venda, você pode buscar a sua correlação, seus 10 pontos que está de distorção, que é o que vai fazer você voltar na correlação com o DXY lá embaixo. Então você pega os seus 10 pontos aqui, ó, saiu aqui. Então você entrou no pullback aqui, ó, ou no rompimento ou no pullback, buscou seus 9, 10 pontinhos lá, ó. 9 pontinhos seria na linha amarela, 10 pontinhos um pouquinho mais. Então você fez essa operação, você entrou numa venda mais ou menos por aqui e saiu mais ou menos por aqui. Certo? E agora ele volta a estar correlacionado. Por quê? Como que a gente consegue ver isso? Porque a gente consegue ver um range que ele está fazendo aqui. E esse range está logo um pouco abaixo aqui, ó, da nossa resistência que a gente marcou. Então se a gente tem uma resistência aqui e ele está andando nesse range aqui, a gente pode identificar que o nosso preço justo do dólar seria um pouquinho abaixo. E foi onde ele ficou lateral, porque aqui é o preço justo do dólar. Aqui ele estava totalmente distorcido. Tudo aqui para cima dessa linha amarela era distorção, que ele estava indo para o lado errado. Ele não devia estar subindo, ele devia estar caindo ou lateral igual está aqui. Certo? Logo em seguida a gente vê o seguinte, que o nosso DXY ele rompe para cima, o nosso dólar não rompe. Então já é de se esperar o quê? Que vai ocorrer uma distorção aqui.
Então, se aqui é possível que haja uma distorção, a gente vai esperar essa distorção acontecer de forma clara para a gente poder fazer a nossa entrada. Então vamos lá. Depois ele faz um pullback e faz um topo mais alto e um fundo mais alto. Topos mais altos e fundos mais altos, que significa tendência de alta. Só que o nosso dólar futuro, ele não faz nada disso. O nosso dólar futuro, ele continua totalmente lateral. Olha só. Nosso dólar futuro, ele continua totalmente lateral quando era para ele estar indo para cima. E de novo, topo e fundo mais alto. E de novo, topo e fundo mais alto. E o nosso dólar parado, sem fazer nada. Então o que a gente espera? Que quando esta lateralização seja rompida, ele vai para cima. E quando ela é rompida, nesta barra forte aqui, a gente já tem, deixa eu marcar aqui, desse topo aqui, a gente já tem uma distorção de quantos por cento? 0,15%. Então, acima daqui, com 0,15% para cima, seria o nosso preço justo, que seria aqui, ó, 0,15% para cima. Então, se você entrou no rompimento dessa barra ou esperou este pullback aqui, você entrou mais ou menos num preço, mais ou menos por aqui, tá? Se você entrou aqui, se você entrou aqui, e você teria que buscar daqui para cima 0,15, que seria aqui, mais ou menos. Então você entrou por aqui, mais ou menos nessa linha, saiu com 0,15%, considerando daqui, né? Saiu com 0,15%, 7,5 pontos. E aí a gente pode marcar então que o nosso preço justo é ali. Por quê? Porque é onde ele voltou a fazer a correlação do nosso DXY. Tá. Logo em sequência, o que acontece? DXY rompe esse topo e vai rompendo, e ele tá subindo sem parar, olha só. E ele vai subindo, ele vai subindo. Em certo ponto, o nosso índice, ele cai. E não era para ele estar caindo, era para ele estar subindo mais e acompanhando o DXY. Mas ele não está fazendo isso. Ele está caindo. Então, se ele está caindo, a gente pode fazer o quê? Buscar uma compra na nossa última região de preço justo, que foi essa região aqui, que já está até marcada. Deixa eu só esticar ela. Então, algo em torno dessa região aqui, se ele está caindo, você pode comprar. Então, por exemplo, aqui, ó, seria uma compra, chegou a dar 7,5 pontos, era para dar mais, porque neste ponto, essa região de preço justo aqui, foi essa linha de baixo. E seria 0,27%, que seria a busca da correlação, ele chegou só a dar 0,15. Tá? Era para ele buscar pelo menos até aqui. E ele não buscou, ele buscou só metade do caminho. Tá. Depois, novamente, ele voltou aqui embaixo, fez outra operação, que foi buscar o preço justo anterior. E por aí vai, tá? Então, esta é a forma que você consegue ver, mais ou menos, as distorções do mercado. Então, se o DXY está subindo, é óbvio que o dólar perante o real ele vai ter que valorizar. Assim, não é óbvio, existem outras causas que podem mudar o preço do dólar, etc. Mas se o dólar está valorizante perante as moedas mais fortes do mundo, por que ele vai estar desvalorizando perante o real? Ou se ele está desvalorizando perante as moedas mais fortes do mundo, por que ele vai estar valorizando perante o real? Então é essa a reflexão que você tem que ter. Entendeu? E aí, se ele está valorizando, ele tem que valorizar junto. Não tem essa de, não vai valorizar, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não, eles andam mais ou menos juntos. E é isso que você tem que entender para poder pegar as operações, tá? Então vou ficar com vocês aqui nesse vídeo, espero vocês nos próximos vídeos. Se você está precisando de serviço de programação, pode me chamar no Telegram, tem link aqui embaixo. Esse indicador aqui eu vou estar deixando no meu Drive, tem link na descrição. E vou estar fazendo upload também para a loja do Profit.
tá? Então, se você quiser baixar direto da loja do Profit, você busca lá por DXY na loja do Profit e você vai encontrar. A menos que ainda não tenha sido aprovado, porque eles levam mais ou menos uma semana para aprovar o indicador. Então, se não tiver sido aprovada, você tem que baixar aqui no link da descrição. Beleza? Se você quiser conhecer os robôs que operam dólar meu, o robô Ragnar e o Bjorn, tem um vídeo no meu canal. Acho que vocês vão gostar bastante. Tem testes de 7 dias se vocês quiserem testar, certo? Então, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.